Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje eu tenho um convidado especial, eu converso com Franco Moraes. Ele é diretor-geral da Polícia Penal, mestrando em Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha, especialista em educação, especial pelo Centro de Pesquisas e Estudos Avançados Afonso Cláudio, e também teólogo pela Faculdade Unida e sociólogo pela Faculdade Paulista São José. É isso, Franco, que alegria receber no programa Desafios. É alegria minha. Obrigado. Como é que está a nossa Polícia Penal? Polícia Penal vai muito bem, graças a Deus. A gente começou os trabalhos em 2023, com a criação efetivamente da Polícia Penal. Era uma força policial que não existia. Quer dizer que é uma polícia nova? Polícia novinha em folha, criada em 2023. À época eu saí da Subsecretaria de Justiça para assumir os trabalhos na Polícia Penal e a partir do zero. Era uma folha de papel diário criando a polícia, nós criamos a estrutura que hoje está aí e está trabalhando muito bem, prestando um serviço à sociedade que a gente considera de excelência. E você chegou a trabalhar também com o doutor André Garcia, que já esteve conosco aqui. Sim, doutor André Garcia é uma referência, né, no sistema prisional, tanto capixaba, foi por 2 vezes secretário de Justiça aqui no Espírito Santo, hoje é o secretário nacional de políticas penais, está trabalhando em Brasília, no Ministério da Justiça. E vem fazendo aí um excelente trabalho. Não é? Uhum. Mas você também foi diretor de unidades prisionais. Sim. Desde 2012, eu comecei a atuar na direção de unidades prisionais, né? Primeiro em Guarapari, fiquei por lá 5 anos. Depois fiquei em Vila Velha, lá em Guarapari é um centro de detenção provisória. Em Vila Velha é um presídio semiaberto, fiquei mais 5 ou 6 anos por lá. Depois inauguramos um presídio que chama Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, que é um presídio de regime fechado para pessoas de crime sexual. E depois assumi a Subsecretaria de Justiça e depois vim para a Polícia Penal. Ou seja, o Franco, ele é até novo, mas muito experiente nessa área. Comecei a trabalhar cedo. Ô Franco, eu vejo que você, a sua formação como teólogo e aí sociólogo, você tem um cuidado, é professor de tratamento penal e direitos humanos na Academia da Polícia Penal. Eu vejo que você tem uma preocupação aí com o interno. Por quê? A gente tem uma preocupação com a reintegração social. É evidente que a gente tem uma preocupação com os policiais, mas, sobretudo, a necessidade de um olhar diferenciado para essa matéria dos direitos humanos e tratamento penal. Eu estive, durante um tempo, coordenando, junto com a Maria Jovelina Debona, que é um ícone da nossa secretaria, o grupo interconfessional, que abriga o pessoal de diversas religiões, e um programa de humanização no tratamento penal. É um outro grupo que ela também capitaneava. E ali a gente tinha sempre a perspectiva de humanizar o sistema. Não posso deixar de citar a dona Ana Caracoche, que também foi uma guerreira nesse processo de humanização do sistema prisional capixaba. E quando a gente vai falar disso, sabe, pastor, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para a vítima do processo criminal. Porque a gente não pode falar de reintegração social e começar a partir do indivíduo que cometeu o crime. A gente precisa começar a partir da vítima, porque ela sofre a maior dor, ela é a lesada, ela que sofre as consequências do ato criminoso do indivíduo. Então, quando você fala de direitos humanos, em primeiro lugar, você está defendendo a vítima. A vítima, sem dúvida. A gente precisa, em primeiro lugar, considerar a dor da vítima, a dor daquele que não pôde se defender do ato criminoso. Na matéria de direitos humanos, na matéria de tratamento penal, a gente não desconsidera a vítima para considerar o criminoso, o condenado, o preso, como alguém
que ele é a vítima no processo. Não, ele é o criminoso no processo, ele infringiu a regra no processo, ele está condenado por isso. E cumprindo a pena dele. Exatamente. Esse é o ponto. Como foi estabelecido um regramento, a sociedade, nossas leis, são estabelecidas pela sociedade. A sociedade elege os parlamentares, esses parlamentares representando a sociedade formam o nosso conjunto de leis, e esse conjunto de leis é, no fim das contas, a representação daquilo que a sociedade brasileira pensa a respeito das coisas. Então, quando a gente absolve o indivíduo dentro do sistema prisional e a gente tem um conjunto de regras a cumprir dentro do sistema prisional, se a gente não cumpre o sistema de regras, nós nos tornamos os criminosos. E esse não é o ponto. O ponto é mostrar para alguém que cometeu um crime que é possível viver sob as regras e que isso é a melhor coisa a se fazer. E, posteriormente, esse que está vivendo sob regras, em algum momento ele vai voltar para a sociedade. E a intenção é que, ao voltar, ele entenda que o regramento que ele descumpriu, que o fez ir para o sistema prisional, ele agora entenda esse regramento e não descumpra mais. Então, quando a gente fala de humanização, é porque não adianta tratar um ser humano como se trata um outro animal. Nós também somos animais, nós temos uma perspectiva diferente disso. A gente raciocina, a gente tem sentimentos e etc. E a gente tem uma elaboração emocional e intelectual diferente de outros animais que a gente tem por aí. Então, quando não adianta a gente tentar tratar o ser humano como se fosse um animal que ele não é. Nós precisamos tratar o ser humano como o animal que ele é. Ou seja, mesmo que ele tenha errado, além de cuidar da vítima, tem a preocupação do Estado também de tentar humanizar o interno, é isso? Exatamente. Quando a gente recebe alguém preso, na maioria dos casos, porque nós temos, os nossos índices mostram que a gente tem uma classe de pessoas que é presa. É um tipo de gente, vou falar, por exemplo, de apenas um índice de nível de escolaridade. Nós não temos pessoas com nível superior completo presas. Nós temos poucas pessoas com nível médio presas. Nós temos uma maioria de pessoas com nível fundamental incompleto presas. Ou seja, essas informações estão comunicando alguma coisa. Exatamente. Isso significa, falo muito isso nas aulas lá, que a comunicação, como estamos fazendo agora, só funciona quando eu emito uma mensagem e você consegue decodificar a mensagem que eu estou emitindo. Se a mensagem que eu emito não for codificável para você, eu não falei nada, você não entendeu o que eu quis dizer. Imagina, se a gente tem um indivíduo com um nível de escolaridade tão baixo, é muito possível que ele não consiga decodificar as mensagens que nós enviamos. Ou seja, ele não está alcançando, ele não consegue entender. Ele não entende. E aqui a gente não está falando que, se fazendo de rogado e dizendo, não sabe o que estão fazendo, sabem que estão cometendo crime, sabem que estão fazendo mal às pessoas, mas existe um universo de coisas que essas pessoas não alcançaram e não conheceram. E dentro das unidades prisionais a gente tem experimentado que, ao mostrar para essas pessoas que existe um mundo diferente, e quando elas começam a decodificar essa mensagem, o nível de comportamento tem mudado. E a gente tem colhido bons frutos. Esse é um grande desafio, porque até faz jus ao nome do programa aqui. Sim, e muitos desafios. Muito grande, porque a gente rema contra a maré. O natural é querer expurgar esse indivíduo, o natural é querer tirar ele fora do eixo social, é querer que ele sofra uma vingança ao invés de uma correção. E eu acredito, sabe, Franco, que vocês, além de enfrentarem todo esse desafio, não somente de cuidar da vítima, mas também de tentar trazer esse indivíduo de volta, e eu falo isso, infelizmente, nós temos uma imprensa sensacionalista. E algum tempo atrás eu estive num congresso no Rio de Janeiro e ali estava um americano, Mike Murdock, e ele falando que a nossa mente tem a capacidade de pegar uma coisa ruim deste tamanho e fazê-la ficar deste tamanho. E a nossa mente tem a capacidade de pegar uma coisa boa deste tamanho e reduzir a isso. Então, infelizmente, por isso o programa Desafios é um programa de pauta positiva. A gente tenta desconstruir muitos pensamentos, porque existem pessoas que cometeram seus crimes e precisam pagar ou já estão
pagando por eles, mas, infelizmente, com essa questão da amplificação de um problema que às vezes não é tão grande assim. Você falou aí sobre o nível de escolaridade dos internos, que é baixíssimo. E com estudo superior... Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha só, nós vamos parar um minutinho, nós vamos para o intervalo, você não sai da frente da telinha, porque nós voltamos em instantes. Olá, eu quero convidar você e sua família para acompanharem diariamente os conteúdos postados nas redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Cultos, mensagens bíblicas, material para crianças, adolescentes e jovens, louvores e muito mais. Postagens diárias às 20 horas e aos domingos, a Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. Inscreva-se no canal, ative o sininho e seja informado de todas as nossas publicações. Maranata, o Senhor Jesus vem! Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Hoje o programa Desafios é especial, eu estou conversando com Franco Moraes, ele que é diretor-geral da Polícia Penal. Franco, a gente encerrou o primeiro bloco falando aí sobre um grande problema que vocês enfrentam, não somente com a questão do nível escolar, mas também eu fiz um comentário a respeito da imprensa que aproveita essa desgraça toda, vive disso, ganha dinheiro com isso. Mas você e outros nomes, inclusive a doutora Patrícia Faroni está fazendo um brilhante trabalho no Estado aí, nessa questão de ressocializar o preso, o interno. E a gente sabe que existe a dor da vítima, mas sabemos que alguns desses internos amanhã estarão novamente sendo inseridos na sociedade. Como, Franco, qual o seu olhar, qual a sua orientação para nós que somos cidadãos, como que a gente deve lidar no sentido da misericórdia com esse interno que agora está livre? Eu entendo que a gente precisa, em primeiríssimo plano, cobrar aqueles que nós elegemos. Porque o crime, via de regra, ou pelo menos em sua maioria, é um sintoma de uma política de educação que não foi tão bem, de uma política de saúde que não foi tão bem, de uma política de cultura e lazer que não foi tão bem. A turma vota mal, né, Franco? Infelizmente, nós temos algumas dificuldades que precisamos superar. E aí, quando a gente olha para esse indivíduo que comete crime, a gente tem de ter uma série de percepções, nós cidadãos, me incluo como um cidadão sob esse prisma, que nós precisamos pensar na perspectiva socioeconômica, porque ela vai ditar uma série de regras a respeito da produção de crime. Nós precisamos pensar na condição psicoespiritual, tanto nas questões psicológicas, no ambiente familiar e etc. E as igrejas têm feito um trabalho tão bonito de cuidar das famílias. A gente precisa tanto disso. A gente precisava tanto que o Estado tivesse um pouco mais de olhar para o cuidado das famílias. E até de considerar mais ainda a importância do trabalho da igreja. Sem dúvida alguma. Considerar o trabalho da igreja, porque faz essa parte do cuidado das famílias que talvez o Estado não alcance. E não custa nada para o Estado. É apenas reconhecimento. E o Estado não sabe fazer o que a igreja faz. O Estado não tem a pretensão de fazer, inclusive, o que a igreja faz. Porque a igreja ela vai tocar lá no caráter do indivíduo, ela vai acreditar na transformação do sujeito. E o Estado laico que temos, ele tem até de se privar de determinados locais ou de determinadas funções, acredito. Mas ele tem de avaliar essa questão da família, da psicologia, do ambiente que ele vive. Porque se a gente conseguir entender, entender não é justificar. Entender por que o crime acontece não justifica o crime que aconteceu. Entende? Mas se a gente entende o indivíduo, você consegue olhar para ele de uma maneira diferente e falar, opa, peraí,
Eu entendi que ele quis fazer isso, eu entendi que ele sabe o que ele está fazendo, mas eu entendi também que determinadas circunstâncias acabaram empurrando para isso. A gente pode melhorar essas circunstâncias. Então, se a gente fosse falar, o que a sociedade pode fazer? Ela pode buscar a desalienação e achar que todo o problema do crime é da polícia. Não. O problema do crime, o problema da segurança pública, ela é responsabilidade do Estado, mas ela é um dever de todos. Mas existe, de certa forma, a gente consegue entender isso. Além da dor da vítima, depois vem a questão até do preconceito no trato para com esse ex-interno. Sem dúvida alguma. A Bíblia diz que os misericordiosos mais crime, vai produzir mais crime se a gente não tiver sabedoria para lidar com esse problema. Por que, Franco, que você faz questão de expressar a sua fé em Jesus Cristo, fez teologia e acaba associando algumas ferramentas do Cristo, de Bíblia, na sua formação e, inclusive, na sua profissão? A teologia foi o plano A. Né? Normalmente a teologia é a segunda formação da pessoa. Não, tem uma teologia, o plano A. Na época eu tinha feito o Enem e tinha me classificado para uma dessas bolsas em Direito e até me matriculei, mas pensei e falei, não é isso que eu quero fazer. E aí fui fazer teologia, minha primeira formação é teológica. Que bacana. E aí fiz teologia, fui presidente da Ordem dos Pastores Batistas. Sou batista, né? Sou batista da igreja do pastor Rafael Abdala, primeiro de Guarapari. E leva o nosso abraço aí para toda a comunidade de Guarapari. Coisa boa. E aí, né, estive no ambiente eclesiástico durante um tempo, ajudei a conduzir algumas igrejas, né, lá em Guarapari, Igreja Batista em Santa Mônica, uma congregação em Condados da Igreja Batista de Meiaípe, enfim. E, paralelamente, fiz o concurso na época para a Secretaria de Justiça, acabei me desenvolvendo na profissão e acabei ficando mais na área da segurança do que na área teológica do ponto de vista profissional. Mas continuo como cristão, né? E a gente faz, não tem jeito, a gente acaba carregando essa mensagem. Eu tive uma experiência com a mãe de um preso que fez tudo que eu sentia, mas não conseguia concatenar, ali ficou muito claro. Eu atendi essa senhora, na época, na penitenciária semiaberta de Vila Velha, e ela buscou uma audiência comigo e falou o seguinte, olha, eu precisava que você ajudasse meu filho. Eu falei assim, mas o que ele tem? E ela foi explicando a situação. Em determinado ponto, ela disse o seguinte, o pessoal lá não tem mais esperança que ele se reconduza na vida. Uma família lá do pai dele já acha que ele não tem mais jeito, não tem mais esperança que ele se resolva. Por outro lado, a minha própria família, disse ela, também já não tem mais fé nele. Ela usou exatamente esses termos, esperança, fé. Já não tem mais fé que ele vá bem, que ele se resolva. Então eu queria que pelo menos a estadia dele aqui fosse um pouco mais tranquila, que ele tivesse um lugar para trabalhar aqui, coisas que eles pediam lá. E aí eu perguntei a ela o seguinte, eu falei, mas então por que a senhora está aqui? Se de um lado da família não tem esperança, do outro lado da família não tem fé, por que a senhora está aqui? Ela falou, porque eu amo. E eu lembrei do texto de Coríntios, né? Coríntios 13. Vai a esperança, vai-se a fé, mas o amor permanece. E ali fez todo o sentido. Para mim, essa perspectiva, vamos dizer, teológica aqui, mas é muito mais do que teológica, é uma perspectiva de fé. Sobretudo naquilo que Cristo fez por nós, naquilo que nós cremos que Ele ainda há de fazer por nós, de que o amor prevalece em qualquer circunstância. Sabe, Franco, você fazendo esse comentário sobre o amor, eu tenho procurado trabalhar e um dos temas, a questão da gente quebrar um pouco, desconstruir a religiosidade. Porque nem Jesus foi tão severo com os pecadores como às vezes nos apresentaram, né? Um Jesus, um Deus com chicote, com vara. A gente conhece um Jesus que sentou com a mulher samaritana, uma mulher com sérios problemas emocionais, já tinha tido 5 maridos, estava com outro que não era dela. Perdoou a mulher que foi surpreendida no ato de adultério. Dormiu na casa de Zaqueu, que não era
aos olhos da sociedade, uma pessoa muito bacana. Então, Jesus amou os pecadores. E quando a gente é confrontado pela própria verdade do Cristo. E quando nos deparamos com uma situação como essa, a gente precisa repensar que Cristo que nós servimos, quem é o Senhor da nossa vida, quando nos depararmos diante de uma experiência com uma pessoa que no passado cometeu um crime. É isso. A oração que ele nos ensina fala que a gente precisa perdoar para ser perdoado. Ele nos ensina que com a vara que a gente medir, seremos a medidos. gente vai ser medido. O Evangelho, para mim, é uma doutrina que só funciona na frente do espelho. Quando eu a leio para mim mesmo, com o coração despido. E aí a gente consegue ajustar a nossa rota e encontrar esse Cristo misericordioso, perdoador, porque o texto bíblico da minha vida, Marcos capítulo 10, naquela passagem que ele encontra o jovem rico, ele diz o seguinte: o jovem chega para ele, fala que cumpre os mandamentos, etc. Vai-se embora, Jesus meio decepcionado com ele e ele decepcionado com Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e dizem o seguinte: Senhor, mas se ele não pode, a pergunta do jovem é como eu faço para herdar a vida eterna, para subir para o reino dos céus. E ele é um jovem, né, de alta grife, né? Sim. E os discípulos olham para Jesus e falam: mas se ele não pode, quem pode? Se ele quer todo correto, o Senhor disse que ele é correto. Não está difícil, ele não consegue. A resposta de Jesus não é que o batista pode, ou outro religioso pode, ou alguém. A resposta de Jesus é: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, a barreira que nos separa do Cristo é a perfeição. E perfeitos não seremos. O que nos resta é acreditar que a mão piedosa do Senhor tornará possível o que é impossível. E a partir desse olhar, a gente consegue enxergar as pessoas com um pouco mais de misericórdia. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para que ele possa ter esse encontro com esse Jesus que muitas vezes nós nos sentimos até constrangidos com tanto amor, com o que nos amou, e nos desafia a amar todas as pessoas independente dos seus defeitos? Ele nos ensina isso na passagem do Sermão do Monte, quando ele diz assim: fecha a sua porta, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Deus que te vê em secreto te abençoará. Eu acho essa passagem extremamente interessante, porque ele demonstra que a gente vai fazer uma oração nesse quarto. E a oração é falada. Mas ele não diz o Deus que ouve, ele diz o Deus que vê. Eu penso que quando a gente faz essas nossas orações utilitaristas, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me livra disso ou daquilo, e eu acho que elas têm valor, elas são legítimas. Uma mãe que pede para o seu filho sair das drogas, um pai que pede um emprego, sim, essa oração é legítima, em absoluto, não estou a criticando. Mas quando a gente faz essas orações meio dizendo a Deus o que a gente precisa e o que Ele quer, o que a gente quer que Ele faça, a gente meio que dá uma cerceada, a gente limita os poderes do sagrado. E ele fala nessa passagem, o Deus que te vê, no sentido de que, olha, tudo bem o que você está falando aí, mas eu estou te vendo, você não está sozinho, fique em paz. Então, se ele agora em casa fizer o que Jesus falou, que é fechar a porta do quarto e orar? Eu acredito que ele vê. E quando ele vê você, quando você o recebe, você o vê também. E ali há um encontro que não pode ser ignorado. Ou seja, há uma legalização da palavra de Deus com a atitude da gente. E, sem dúvida alguma, a palavra é o guia que a gente tem para encontrar Deus. É o que Ele nos deixou de orientação. É o caminho. Franco Moraes, que alegria receber no programa Desafios, que bate-papo fantástico. Alegria que minha. Deus continue te usando poderosamente aí no nosso sistema penal.
Amém. Obrigado. Para você que está em casa, hoje esse bate-papo, olha, muito rico. Se você chegou agora, perdeu alguma coisa, você pode ir para o nosso canal no YouTube. Você vai assistir a matéria completa. Eu conversei com Franco Moraes, ele é diretor-geral da Polícia Penal, mestrando em Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha, especialista em Educação, especial pelo Centro de Pesquisas e Estudos Avançados Afonso Cláudio, e também teólogo pela Faculdade Unida e sociólogo pela Faculdade Paulista São José. Olha só, Jesus falou que os mansos herdarão a terra, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. São palavras do Cristo, não inventadas por mim ou por nenhum outro teólogo. Não tem plano B, só tem um caminho, Jesus. Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Ele deixou um outro ensinamento que é sobre o perdão. Não importa o que fizeram comigo ou com você. Ele diz que a gente tem que perdoar. E quando a gente, se habilita para esse desafio, nós nos sentimos curados, libertos e livres de todo e qualquer ressentimento. Mas eu só conheço uma pessoa que faz isso, que nos capacita para tal desafio. Jesus Cristo de Nazaré. Desafios, volta já. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. O rei Davi afirmou: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero te fazer um convite especial, porque o mesmo Jesus que mudou a minha vida, me deu uma história diferente para contar, quer fazer o mesmo por você e pela sua família. Toda quinta, às 19h30, nós temos o Culto da Vitória. No domingo, às 17 horas, nós temos Escola Bíblica e, às 18 horas, o Culto da Família. Venha viver um milagre conosco aqui na Igreja Desafios. Fica na Ilha de Santa Maria, na rua João Bastos Vieira, 156. Toda quinta, às 19h30 horas. No domingo, às 17h, Escola Bíblica e o nosso Culto da Família, às 18 horas. Estamos aguardando você. É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o videoclipe da música Caminho Perfeito e até amanhã, se Deus quiser. O caminho de Deus é perfeito. Tem um lugar especial pra você. Aos desanimados de coração, deixa Jesus carregar a sua cruz. Entregue sua vida pra Jesus. Só Ele quem pode te ajudar. Receba alegria e comece a
Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.